Bom dia, irmãos. Vamos louvar o Senhor com alegria, com toda a reverência que o Senhor Jesus Cristo merece. Ele nos salvou, Ele nos resgatou. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, luz a tua glória.
te ver, eu quero te tocar, quero te abraçar, eu quero te ver, eu quero te ver, quero te ver, eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Podeis assentar. Acabamos de cantar, quero te ver. Não podemos ver a Deus com os nossos olhos humanos, mas podemos ver ao Senhor com os nossos olhos espirituais. Essa é a diferença entre o crente e o mundo, porque o mundo não consegue enxergar a obra de Deus. Jesus, ele fazia milagres, as pessoas viam os milagres, mas não criam nele. Mas nós cremos, não porque estamos buscando milagres, mas porque nós temos uma esperança. A esperança um dia de poder encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós estamos aqui cada domingo renovando os nossos votos de fé, de confiança, de certeza que o Senhor está conosco. Por isso eu quero desejar um dia abençoado, um culto abençoado para cada um de vocês. Amém? Aos nossos amigos que estão aqui, os nossos irmãos que estão na internet, nos acompanhando nas redes sociais. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você que é visitante. Tenho certeza que se você abrir o seu coração, crer nesse Deus Todo-Poderoso, Ele vai responder a sua oração, responder aquela interrogação que sempre há na vida do crente, na vida daquele que está buscando ao Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. Nós iremos orar, porque graças a Deus nós podemos acompanhar as notícias, os avisos antes do início do culto, e por isso nós temos um tempo mais disponível para podermos orar. Eu já quero falar de uma grande notícia, é que nós pagamos mais uma parcela do terreno. Amém, meus irmãos? Amém. A vitória é muito grande, é só um milagre, é um milagre. Esse é um verdadeiro milagre, e nós não temos como entender os propósitos de Deus, como que Deus age nas nossas vidas, na vida das pessoas. É impressionante mesmo. Nós também queremos, de início, falar de uma notícia triste, que é a perda da mãe do nosso irmão Luciano, e daqui a pouco eu estarei encaminhando para o cemitério. Vai ser um sepultamento rápido, devido às circunstâncias. Gostaria que os irmãos orassem pela vida do irmão Luciano, a vida da irmã Raquel, toda a família. Deus chamou à presença, a irmã Maria Eduarda, e que Deus abençoe a vida da família. Vamos orar, meus irmãos, nesse sentido, sentados mesmo, como vocês estão. Você que está na internet, na rede social também, nos acompanhe em oração, pedindo ao Senhor que abençoe a vida do nosso irmão, abençoe a sua vida, abençoe o seu culto individual, nosso culto coletivo. Nós temos muitas razões para rogar as bênçãos do Senhor. Pai bendito, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de vida. Voltamos à tua casa. Isto é bênção do Senhor para nós. Temos sido tocados pelo Espírito do Senhor para estarmos aqui, para dizermos de coração que queremos te ver com os olhos espirituais. Pai bendito, as circunstâncias da vida às vezes nos afastam do Senhor, mas aqui nós queremos renovar as nossas alianças, pedir perdão pelos nossos pecados, por aquilo que inconscientemente também falhamos, como pais, como filhos, como mães. Pai bendito,
Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, e nesta manhã o Senhor nos dá mais uma oportunidade, e nós queremos aproveitar essa oportunidade para te pedir perdão pelos pecados, para dizer que nós queremos verdadeiramente te adorar, te amar, te louvar, com os nossos lábios, com o coração quebrantado, dizendo que nós queremos ser melhores, queremos aperfeiçoar a nossa vida espiritual em Ti. Pai bendito, nós queremos abrir os nossos corações nesta manhã para que o Espírito do Senhor encha aquele lugar que está vazio, onde requer paz, onde as incertezas habitam, serão retiradas para vir a certeza vinda da parte do Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que não olhemos para as pessoas, mas olhemos para a cruz de Cristo. Pai bendito, nós temos certeza que o Senhor está no controle e é soberano sobre as nossas vidas e as coisas que o Senhor nos deu para administrar. Ó Pai, obrigado por este momento tão especial. Aceita tudo que será feito aqui. O Senhor agora está no palco, está no auditório, e nós estaremos no palco, ó Pai, para que o Senhor veja em nós, não apenas, ó Pai, as nossas falhas, mas que o Senhor veja em nós uma predisposição em querer ser melhor. Obrigado, Pai, por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Te convido a se colocar em pé, por favor, e vamos cantar o hino Foi na Cruz. Vocês vão perceber na tela, e vamos cantar que Jesus, sim, morreu e tirou aquela cegueira espiritual, tirou aquela venda que estava nos nossos olhos, para que nós pudéssemos enxergar toda a vida em abundância que Ele poderia nos oferecer. Então, vamos louvar com alegria. Foi na cruz que Jesus nos salvou. Acabei me esquecendo de
mencionar o tema do culto desta manhã: Jesus, o divisor de águas entre o velho e o novo homem. Jesus, o divisor de águas que retira a cegueira espiritual e possibilita uma nova perspectiva de vida. E o versículo, lá em João capítulo 8, 31 e 32, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente meus discípulos, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Agora nós vamos fazer a leitura alternada, bem bonito. Parece que não é alternada não, é uníssono, né? Eu vou ler, os irmãos, vamos ler junto, bem bonito então. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo o transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Podeis assentar, meus irmãos. Jesus, o divisor de águas que transforma vidas através de seu imenso amor. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Este momento é um momento de dedicação de vidas e bens, e gostaria de lembrar os irmãos a respeito da nossa campanha de missões mundiais. Precisamos ajudar os missionários, precisamos contribuir, porque homens e mulheres, famílias, têm se desprendido do conforto para levar o Evangelho às nações, levar o Evangelho aos povos que não têm o conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Aqueles irmãos que puderem, estiverem preparados, aqueles que ainda não, ainda há tempo, até o fim do mês, é o encerramento da nossa campanha. Sem vigor.
Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor nosso Deus, por esta manhã, Senhor nosso Deus, na tua santa e bendita presença, cultuando ao Senhor, louvando, engrandecendo e bendizendo o teu santo nome. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelo privilégio, Senhor nosso Deus, de adorá-lo nesta manhã, Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos ajude, Senhor nosso Deus, a adorá-lo ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Pai bendito e santo, nós agradecemos ao Senhor pelas vidas, Senhor nosso Deus, que, mostrando a sua fidelidade ao Senhor, vieram até o altar, entregar os dízimos e as ofertas ao Senhor, Pai querido. Pedimos ao Senhor que derrame muitas bênçãos sobre essas vidas, Senhor nosso Deus. Pai querido, que nada venha lhes faltar, Senhor nosso Deus, e que eles continuem, Senhor nosso Deus, com essa disposição de servir ao Senhor, de ser fiel à tua bendita palavra, Pai querido. Pedimos ao Senhor que toque o coração dos demais irmãos, Senhor nosso Deus, que ainda não fazem, Senhor nosso Deus, o dever de entregar os dízimos e as ofertas ao Senhor, Pai querido, que o Senhor esteja abençoando esses corações, Pai querido, que o Senhor esteja, Senhor nosso Deus, cuidando dessas vidas também. Pai amado e santo, muito obrigado, Senhor nosso Deus, porque os compromissos da igreja, Senhor nosso Deus, têm sido cumpridos, Senhor nosso Deus. Agradeço, Senhor nosso Deus, pelo pagamento do terreno, Senhor nosso Deus, que foi realizado, Pai querido. Nós sabemos que tudo isso, Senhor nosso Deus, é a bondade e a misericórdia do Senhor sobre esta igreja, Pai querido. Muito obrigado, Pai amado e santo. Também pedimos ao Senhor que esteja abençoando, Senhor nosso Deus, a vida dos enfermos, a vida dos enlutados, Pai querido, derramando, Senhor nosso Deus, as bênçãos do Senhor sobre essas vidas, Pai querido, o cuidado do Senhor, Pai querido. Pai, também pedimos ao Senhor que esteja abençoando os nossos corações ao receber a bendita palavra do Senhor, que será falada nesta manhã, através da vida do irmão João, Senhor nosso Deus, que teu Santo Espírito esteja lhe dando iluminação, esteja lhe dando a direção, Pai querido, e que a bendita palavra do Senhor venha falar aos nossos corações, venha transformar as nossas vidas nesta manhã, Pai querido. Abençoe a vida do teu servo, Senhor nosso Deus. Muito obrigado por este momento maravilhoso na tua presença, Senhor nosso Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Jesus, o divisor de águas na vida humana, modifica vidas para que esses anunciem a outros o Deus da transformação. Deus nos modifica para que nós possamos modificar outras pessoas, mudar outras pessoas, não pela nossa eloquência, mas pelo poder do Espírito Santo que Ele nos deu para que nós possamos abençoar outras vidas. Não podemos deixar de compartilhar essa graça que Deus tem nos derramado. Nesse momento é um momento de gratidão. Nós agradecemos a Deus pela vida dos irmãos que completaram mais um ano de existência, de vida. Está aqui a vida da irmã Hebe, Érica, Edmar, Lucas, quatro irmãos que completaram mais um ano de vida, são aniversariantes. Deus abençoe a vida desses irmãos. Talvez você que está nos acompanhando pela internet também conheça alguém que esteja celebrando mais um ano de vida. Ore por ele, ore por ela, porque são vidas preciosas nas mãos do Senhor. Queremos agradecer também pela vida do irmão Renini. O irmão Renini, esta semana, teve um problema de saúde, embolia pulmonar, passou um período na UTI, mas já está no quarto, já preparado para dar alta. Isso é uma notícia muito boa, queremos agradecer a Deus pela vida dele. Sei que os irmãos oraram por ele,
A minha irmã Patrícia pediu orações e nós, como uma igreja de oração, não nos esquecemos da vida do irmão Renine. Eu não sei o motivo da sua gratidão, além da vida que Deus tem te dado, mas eu sei que há algo para agradecer. E eu gostaria de convidá-lo para que, se porventura você tem algum motivo para agradecer, que você se colocasse de pé. Temos aqui vários irmãos enfermos, oremos porque Deus tem poupado a saúde deles, tem poupado a vida deles, embora enfermos. Irmãos enlutados, agradecer porque o Espírito Santo tem consolado os corações, tem mantido pessoas em seus empregos, tem dado o alimento, tem nos dado a água, a chuva, o sol, saúde. Temos muitos motivos. E por isso, meus irmãos, vamos orar, porque Deus se alegra quando nós separamos um momento da nossa vida para estar na presença dEle em oração. Pai Celeste, temos orado incessantemente diante do Senhor, não temos deixado esta responsabilidade que nos cabe, orar por vidas preciosas. Não podemos fazer muito por elas, porque somos limitados. O Senhor é ilimitado, o Senhor é eterno, e por isso o Senhor está disponível para nos abençoar. O Senhor nos concede vida e sustenta a nossa vida. Pai bendito, nós rogamos por essas pessoas, irmãos, amados, que completaram mais um ano de vida, vida com qualidade, vida abundante. Pai bendito, que o Senhor abençoe de tal forma que eles possam ter um ano novo de realizações, de paz, saúde, livres dessa pandemia. Preserva com os teus anjos estas vidas, ó Pai, para que elas possam se sentir acolhidas pelo Senhor e que tudo está no controle das tuas mãos. Pai, não somente este, mas os demais irmãos que estão de pé. Senhor, alcance cada coração individualmente aqui. Tu sabes a necessidade, Tu sabes a gratidão, Tu sabes de todas as coisas. Por isso, ó Pai, na medida e na dose certa, o Senhor venha responder a cada pedido. Pessoas, ó Pai, que nos buscaram esta manhã com suspeita de dengue. Ó Pai, que o Senhor conforte e console esses corações, para que eles se sintam seguros nas Tuas mãos, porque da mesma forma que o mal chega, a bondade do Senhor é superabundante na vida de cada um. Ó Deus, que o Senhor também guarde essas pessoas, dê tranquilidade, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Novamente, ó Pai, nós queremos lembrar o nome do irmão Luciano. Ó Deus, console aquele coração, console o coração da família, da Raquel e das crianças, das netinhas. A tua filha foi chamada à tua presença, isso é festa no céu, mas a saudade fica, e para aqueles que sentem a perda, que o Senhor venha consolar, ó Pai, com sua mão poderosa, acalenta cada coração pelo Espírito do Senhor, não somente o irmão Luciano, ó Pai, mas também, e sua família, mas também todos os demais enlutados, que sofrem com a perda. Ó Pai, que eles possam sentir, ó Pai, o carinho do Senhor em meio a tanta tristeza, Pai. Obrigado, ó Pai, por tudo. Obrigado porque o Senhor ouviu as nossas orações. O Senhor irá curar os enfermos, o Senhor irá consolar os enlutados, conforme a vontade e a sapiência do Senhor. Abençoe o teu filho que irá pregar a palavra novamente, aquilo que o Senhor falou ao coração dele, que ele possa, ó Pai, ser intérprete, para que nós possamos também usufruir das bênçãos do Senhor para nossas vidas, que possamos sair daqui restaurados, cheios do Senhor, para que, ó Pai, nós possamos continuar essa caminhada. É longa, mas ela é feliz, segurando as Tuas mãos.
Tudo isso nós te rogamos e te pedimos, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Deus abençoe a oração de cada um. Nós vamos continuar louvando o Senhor. Essa música que nós iremos cantar agora diz que o nosso orgulho nos tirou do jardim. Infelizmente, pelo primeiro homem nessa terra, nós conhecemos o pecado. Nós fomos tirados do jardim. Mas Deus nos possibilitou, através de seu grandioso amor, de sua eterna bondade, sua eterna graça e misericórdia, que nós pudéssemos, através de Jesus Cristo, voltar para a presença do Senhor, voltar a ter comunicação com o nosso Deus, nosso Pai, porque um dia Ele nos transformou, e se Ele não transformou a sua vida, Ele quer transformá-la hoje. Então, que nós possamos entender e colocar a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Meu amado é o mais belo.
Vamos orar pelas crianças. Eu gostaria de chamá-las aqui à frente. Crianças especiais para nós. Crianças fortes. Daqui um pouquinho serão juniores. Já tem juniores aqui no meio, né? Adolescentes. Tem gente descendo lá. Jovens. É muito triste quando nós ouvimos de uma mãe, quando fala, meu filho foi criado na igreja, está fora da igreja. A gente sente, e às vezes a gente não se preocupa tanto com o caminhar da criança. E às vezes o pai também investe na vida da criança, mas por algum motivo o mundo vem e tira essa comunhão do jovem da igreja. Por isso, meus irmãos, a oração que você fizer hoje aqui na vida delas pode fazer uma diferença lá no futuro. Então, não despreze essa oportunidade de orar por essas vidas aqui. Elas são especiais para nós. Vamos orar. Pai Celeste, mais uma vez, rogamos para que o Senhor abençoe cada criancinha que está aqui. Elas são especiais para o Senhor. E o Senhor nos deu essa responsabilidade de cuidar delas, da vida espiritual delas, que elas possam ser crianças calmas, obedientes, crianças que tenham conhecimento da palavra do Senhor, numa linguagem própria para elas, que elas possam, Pai, se tornar adolescentes, juniores, adolescentes e jovens fortes, que não serão seduzidos pelo mundo, mas continuarão firmes, ó Pai, na fé, na presença do Senhor. Pai bendito, nós precisamos de um lugar para deixar essas crianças, precisamos reformar a casa para que elas se sintam acolhidas, um espaço para elas. Pai, nós rogamos para que o Senhor abençoe este projeto, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessas crianças, na vida dos pais, na vida desta igreja. Obrigado por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos, bom dia. É uma alegria muito grande para mim ter mais uma vez a oportunidade de compartilhar a mensagem com cada irmão nesta manhã. E o tema desta mensagem é Jesus, o divisor de águas entre o velho e o novo homem. Meus irmãos, quando Deus começa a boa obra em nossas vidas, Ele a faz por completo. Nossas vidas são transformadas e cheias do Espírito Santo de Deus. Nossos olhos espirituais, meus irmãos, eles são abertos. Somos libertos do que nos aprisiona desde o nosso nascimento, o pecado. Passamos a ser influenciadores e não influenciados por este mundo em trevas. O nosso maior prazer é servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e anunciar o seu genuíno Evangelho. Nesta manhã, eu quero compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido de um homem que ele nos inspira por toda a obra que Jesus fez através dele na sua vida. O texto desta manhã está lá em Atos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 22. É uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessário para um maior entendimento da mensagem desta manhã. A leitura nos diz: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco,
subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caindo dos olhos de Saulo umas coisas que parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Senhor Deus, obrigado por esta maravilhosa palavra que acabamos de ler. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia tu alcançaste Saulo, que depois chamaste de Paulo. Obrigado porque este homem foi tremendamente usado por tuas mãos e hoje continua a falar através de sua palavra aos nossos corações. Senhor Deus, usa-me nesta manhã como instrumento para que a sua mensagem chegue a todo o coração, ó Pai. Abra o nosso entendimento, que nós possamos nesta manhã, ó Pai, receber a mensagem que vem do Senhor para nós. É isso que eu peço no seu sagrado nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar esta mensagem falando um pouquinho acerca de Saulo. Saulo era um judeu de Tarso, cidade de grande cultura, falava hebraico, aramaico e grego. Saulo era de uma família muito rica. Ele teve o privilégio de estudar aos pés do grande mestre fariseu da época, Gamaliel. Por nascimento era romano, foi um perseguidor da igreja. Como perseguidor, ele viajava a Damasco com um plano definido: capturar cristãos. Ele pretendia aprisioná-los e levá-los para Jerusalém, para serem torturados e mortos, como Estevão foi. Quando a gente fala sobre cristãos,
ele não está falando somente de homens e de mulheres, está falando de crianças também. Tudo que poderia estar envolvido com o cristianismo, com a adoração e invocação do nome de Jesus na época, era perseguido, cruelmente torturado e também morto. Então não havia misericórdia no coração do Saulo que estamos conhecendo. Porém, próximo a Damasco, Saulo foi surpreendido de uma forma súbita por uma luz tão forte que o derrubou ao chão. Um acontecimento, meus irmãos, que mudou a sua vida e a história da igreja. A sua conversão, um dos principais perseguidores dos cristãos, foi possivelmente um dos maiores acontecimentos depois da vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Paulo era um homem importante, afirmou Charles Spurgeon. E ele prossegue dizendo: e não tenho dúvidas, no caminho para Damasco estava montado sobre um cavalo muito alto, mas foram precisos apenas alguns segundos para mudar este homem. Deus não demorou a colocá-lo em seu devido lugar. Neste texto, meus irmãos, eu aprendo 4 lições, que a partir deste momento eu quero compartilhar com vocês. Primeira lição: sem Jesus nós somos cegos espiritualmente. E aí nós temos lá em Atos 9, nos versículos 1 e 2, nós podemos ler. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele deu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, eu paro e digo o seguinte: alguns que eram no caminho, ele está se referindo aos seguidores de Cristo, tá ok? Essa expressão significa isso. Tanto com homens quanto mulheres, os que levaram presos para Jerusalém. Meus irmãos, a nossa natureza adâmica nos afasta de Deus e da sua maravilhosa graça. Ela revela a nossa pior face, a face do ódio, da destruição, do nosso egoísmo e da nossa irracionalidade. Quando lemos o versículo 1, nós podemos perceber que as atitudes de Saulo eram semelhantes ao de um animal selvagem, de um touro furioso, a qual até o fôlego representava perigo. Em sua visão distorcida pela sua crença do judaísmo da sua época, que não aceitaram a Jesus como Messias, pois segundo a lei era considerada amaldiçoada toda pessoa pendurada em um madeiro, ou seja, crucificada. Lá em Deuteronômio, nós podemos ler no capítulo 21, no verso 23, algo sobre esta afirmação a qual o judaísmo da época dava importância ou pregava sobre isso. O seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará por herança. Meus irmãos, sendo assim, Jesus era maldito aos olhos desses homens legalistas e hipócritas, e não poderia ser o Messias. Acaso um falso profeta amaldiçoado poderia ser o Messias? De modo algum, meus irmãos. Seus seguidores, na visão destes homens legalistas, que pregavam a Cristo vivo e que realizavam milagres através dele, não passavam de forças, de poderes vindo de Satanás e não de Deus. Era essa a visão distorcida da época desses fariseus legalistas, desses fariseus hipócritas. E essa também era o entendimento de Paulo acerca de Jesus. Daí tal abismo para a aceitação da realidade a qual Deus revelou através de Jesus, que é o plano de salvação para a vida de todos. Meus irmãos, pela graça de Deus nós conhecemos a verdade, mas para aquelas pessoas incrédulas, a cruz foi alvo de tropeço, um escândalo. Lá na carta de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 23, nós podemos ler:
Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Meus irmãos, para nós que conhecemos a verdade, o ato de Jesus na cruz foi um ato de amor, um ato de salvação para a humanidade perdida e um mundo em trevas. Cristo foi considerado maldito pelo meu pecado, a qual ele lavou na cruz do Calvário pelo seu santo e precioso sangue. Mas ainda, meus irmãos, hoje existem muitos religiosos que se consideram virtuosos e não percebem que precisam de um Salvador, e até se ofendem quando nós nos referimos a eles como pecadores. Convicções erradas, meus irmãos, não representam nada. O que conta para Deus é a fé na pessoa certa, Jesus. Saulo era uma pessoa que levava a sua fé com seriedade, mas não era suficiente, pois estava colocada no alvo errado. A prática de uma fé distorcida, mesmo que com toda a sinceridade, para nada adianta. A segunda lição desta manhã sobre esse texto: Jesus é a verdade que liberta, em Atos, nos versículos 3 a 6. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Meus irmãos, Saulo de Tarso, ele tinha um plano, convicto e comprometido com sua crença. Ele não iria abrir a mão deste plano. Ele seguia para Damasco com homens, a força, e com as cartas, o poder e a autoridade para exercer aquilo que ele teria se proposto aos sacerdotes. Mas, de repente, Saulo estava no chão. Não foi derrubado por uma insolação, mas, sim, por um encontro pessoal com Jesus Cristo. Por volta de meio-dia, ele viu a luz resplandecer no céu e ouviu o seu nome. Os homens que estavam com ele também foram caindo por terra e ouviram a voz, mas nada compreenderam, as palavras proferidas do céu. Levantaram-se, confusos, e ouviram a Saulo a dirigir-se a alguém que não conseguiam ver. Quando lemos essa parte, percebe-se que Saulo perseguia alguém a qual ele nem conhecia. E Jesus, a quem era perseguido, sabia o nome de Saulo e se referiu a ele. E quando você anda por esses dois versículos, o quinto e o sexto, você vê que Saulo ele começa a desenvolver um temor. Quem é essa pessoa que está falando comigo, que sabe o meu nome, a qual eu não vejo? E é assim, por muitas vezes nós achamos que conhecemos a Deus, os seus planos, mas de nada sabemos. E Deus sempre nos surpreende, Deus sempre nos quebra ao meio e faz com que a sua vontade seja feita e realizada nas nossas vidas por completo. O que nós precisamos estar atentos e abertos a ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas alegam: eu não ouço a voz de Deus, Deus não fala comigo. Mas será que Deus não fala com você, ou você não quer ouvir Deus falando com você? Porque Ele não precisa realizar algo como foi feito aqui, com o qual nós estamos lendo, uma luz resplandecer e a voz vindo do céu. Mas às vezes Deus fala numa oração, Deus fala quando você está lendo a Bíblia, Deus fala ao seu coração. Às vezes você está passando por um problema tamanho, que só você e Deus conhecem, mas o irmão chega e te dá uma palavra de conforto. E se você perceber, o que foi aquilo? Como aquele irmão sabia que aquele momento você precisava daquela palavra? É Deus trabalhando, é Deus falando com você por vezes. Você tem que estar atento a isso. Prosseguindo, meus irmãos, naquele dia, Saulo fez grandes descobertas. Em primeiro lugar, ele descobriu, para sua surpresa, que de fato,
Jesus de Nazaré estava vivo. Era acerca desses fatos que os cristãos pregavam, testemunhavam continuamente, mas ele se recusara a aceitar. Em segundo lugar, descobriu que era um pecador perdido e que corria o risco de ser julgado por Deus. Quando Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, em Atos 9:5, Saulo acreditava estar servindo a Deus, quando na realidade estava perseguindo o Messias. Ao olhar Saulo na estrada, nós vemos um homem zeloso, que acreditava assim, estar verdadeiramente servindo a Deus ao perseguir a igreja. Religioso, Saulo já era, entretanto não bastava. Por quê, meus irmãos? O que Jesus quer é transformar a sua vida. O que Jesus quer, meus irmãos, é que nós possamos gastar a nossa vida no reino de Deus, a trabalho, a serviço. Jesus não aceita vidas tão somente religiosas. Não precisa, meus irmãos, somente vir na igreja, se você não tem algo mais a oferecer, se você não tem realmente uma experiência com Deus, se você realmente não busca a Deus em todos os momentos da sua vida. Você é um vaso que precisa ser preenchido. E como você vai ser preenchido se você não tem comunhão? Como você vai ser preenchido se você não busca a Deus? Como você vai ser preenchido se você não está aberto para que Deus trabalhe e haja na sua vida? Vidas que tenham passado por essa experiência de mudanças, vidas que deixem Jesus ser o Senhor delas. Meus irmãos, que o Senhor Jesus seja o Senhor delas. Paro e pergunto, Jesus verdadeiramente é o Senhor das suas vidas? Verdadeiramente, Jesus é o alvo das nossas vidas? Verdadeiramente, Jesus é dono dos nossos planos? Ou não? Falamos apenas de boca e não de coração. Saulo de Tarso precisava ser quebrantado, humilhado, ter seu rosto no pó, para perceber que as suas convicções de fé estavam erradas. Quando Deus muda as nossas vidas, meus irmãos, Ele fala ao nosso coração, Ele se identifica conosco, Ele se apresenta a nossas vidas. Nos dias atuais, ainda existem homens e mulheres incrédulos que, para mudarem as suas vidas, precisam ser derrubadas ao chão, derrubadas dos seus pedestais, das suas convicções ideológicas e filosóficas, das suas pretensões religiosas, das suas arrogâncias pretensiosas. É necessário que o próprio Deus os derrube, para que o mesmo Deus os levante da sua miséria espiritual. Somente quando há um profundo reconhecimento da miséria espiritual é que Deus começa a agir. Essa é a segunda lição que eu aprendo ao ler este texto. A terceira lição: Jesus é a verdade que transforma. Atos, os versículos 11 a 15. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo, e ele estará orando. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém? Teus santos, os teus seguidores. É este o significado dessa expressão. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este para mim é um instrumento. Em outras traduções você vai ler: este para mim é um vaso, escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Meus irmãos, eu não vou dar ênfase nessa mensagem a Ananias, é uma figura muito importante, mas essa mensagem eu quero dar ênfase em Saulo e Paulo, uma única pessoa, mas com duas fases na sua vida, que foram
que Jesus foi o divisor, né? Saulo sem Jesus, Paulo com Jesus. Quando Deus muda as nossas vidas, Ele transforma o nosso entendimento e o nosso caráter. Não foi diferente com Saulo. A partir do encontro com Jesus e ao ouvir a sua voz, a vida de Saulo já não era mais a mesma. Se Jesus estava vivo, Saulo precisava mudar a sua opinião a respeito dele e da sua mensagem. Precisava se arrepender. Meus irmãos, algo extremamente difícil para um fariseu. Precisava deixar de enxergar com os seus olhos. Uma vez que os seus próprios olhos eram considerados tão virtuosos. Mas a boa obra na vida de Saulo e o farisaísmo legalista, comparados à santidade de Jesus, pareciam trapos imundos. Então, tudo que Saulo julgava que fazia de bom, as suas boas obras, né, a sua religião, de nada representava perante a santidade de Jesus. De nada representava. Em Isaías 64:6, nós podemos ler algo sobre trapos imundos. Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Saulo já não era o dono da sua vida, pois havia entregado-se a voz a quem falava. A voz era de Jesus. A partir daquele momento, Jesus passou a ser o Senhor da vida de Saulo. Os primeiros momentos foram duros: cair no chão, ficar cego, perder a sua própria identidade e ser conduzido pelos outros. Ao crer em Jesus Cristo, todos os seus valores mudaram. Tornou-se uma nova criatura, transformada por Jesus. Em Filipenses 3, versículos de 6 a 8, nós podemos ler: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, porque por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Veja, meus irmãos, a transformação na vida de Saulo. Um homem que perseguia a igreja, um homem poderoso, um homem que tinha riquezas, que tinha influência. Ele abre mão de tudo. Ele considera como lixo, como escória, porque para ele já não importa mais aquilo. Para ele agora importa servir a Cristo. Quando nós lemos Mateus, Jesus, ele afirma que nós devemos perder a nossa vida para segui-lo. Quem perder a sua vida ganha lá a seguir Jesus. Eu me lembro de um filme que eu assisti há pouco, Paulo, apóstolo de Cristo, e dentre uma das ilustrações do filme, ele está falando com um prefeito da prisão, e ele pergunta para o prefeito: você já velejou? E o prefeito: não velejei. E ele fala: bom, a vida do homem é como se ele pegasse um punhado de água do mar. De repente, ao olhar, aquela água vai se escorrendo pelos seus dedos. Mas, quando ele olha a imensidão do mar, ele vê toda a eternidade preparada no reino de Deus para os seus servos. Quando você lê Mateus, Jesus fala sobre perder a vida para ganhar, você entende que Jesus está te propondo algo maior. Jesus quer algo maior para você. Só que, por muitas vezes, pessoas que leem esse texto e ficam confusas e não têm um entendimento, é porque estão na sua pequenez, estão no seu egoísmo, não enxergam que outra pessoa possa trabalhar de uma forma tão grandiosa na sua vida, a fim de que ela possa ser alcançada e ganhar a eternidade. São pessoas que estão presas a este mundo, presas aos seus bens materiais, presas à sua rotina de vida.
Por vezes você faz tanta coisa no dia, ou pensa que faz tanta coisa no dia, e quando chega a noite, você se pergunta, eu corri tanto, eu achei que eu obtive vitórias naquilo que eu fiz, seja no meu trabalho, seja no meu estudo, mas para que isso adianta? O meu alvo é outro, eu almejo outra coisa, eu almejo a eternidade, eu almejo a Cristo. É a visão do crente com propósito, é a visão do crente com alvo. Saulo, ele estava sendo transformado pelo amor de Cristo. E por este motivo, a sua mentalidade, a sua visão distorcida, já não falava mais com ele, porque aquela voz estava ecoando na sua cabeça, aquela voz estava avivando a sua vida, estava dando calor ao seu coração. A quarta lição que eu aprendo, meus irmãos, Jesus é a graça de Deus que nos concilia com o Pai. Atos 9, versículos 17 a 22. É maravilhoso, meus irmãos, ler essa passagem das Escrituras Sagradas e compreender tudo o que Jesus fez por nós. Jesus, ele não nos deixa no meio do caminho, perdidos ou em meio a problemas ou tribulações, mas pelo contrário, ele nos dá direção e nos leva no lugar dentro da sua vontade. Ele completa a sua obra em nossas vidas. Ele nos leva dentro, no caminho dentro da sua vontade. Não é aquilo que eu penso para a minha vida ou acho que é de melhor. É aquilo que Deus tem reservado para mim como melhor. Essa é a vontade de Deus. É essa a submissão que nós temos que ter. É este o entendimento que nós temos que ter. E, por vezes, passa desapercebido. Nos versículos 17 e 18, nós podemos ler. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente, caindo dos olhos de Saulo, umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. O texto nos diz que Ananias impôs as suas mãos sobre Saulo e orou. E alguma coisa, como escamas, caíram dos seus olhos. E foi batizado pelo Espírito Santo e nas águas. Os olhos de Saulo, meus irmãos, foram abertos e ele passou a enxergar o grande muro que separa os cristãos dos incrédulos, os salvos dos perdidos. Os olhos espirituais foram abertos. Estava liberto da cegueira espiritual, a qual foi escravo por anos da sua vida. Neste momento, Saulo de Tarso viu verdadeiramente a Jesus na sua posição e pôde entender por que os cristãos tinham tamanha fé e também entregavam a vida a ele se fosse necessário morrer. Quando você lê também essas passagens, anteriormente nós lemos que Saulo estaria orando, afirmou, Deus em conversa com Ananias, e agora nós vemos que ao cair o Ananias, no versículo 17, volta para mim também, irmão, por favor, no versículo 17, lá no finalzinho ele diz, enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Volta no versículo 18, irmão. E foi batizado, orando, cheio do Espírito Santo e batizado. São atributos da personalidade de um crente, de um salvo, de um verdadeiramente convertido. Você é convencido ou convertido? O texto nos fala esses três atributos, orando, cheio do Espírito Santo e batizado. O fato de ele estar orando, o Isber, ele afirma em um dos seus comentários que é a autografia, do Espírito Santo. A mudança já começa naquele momento na vida de Saulo, Saulo já começa a expor realmente aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Prosseguindo, meus irmãos, eu quero ler os versículos 19 e 22,
e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Agora, meus irmãos, ao ler, nós já não vemos mais Saulo. Nós não vemos Saulo, o touro furioso, o perseguidor, mas vemos Paulo, o cordeiro dócil, o pregador transformado, avivado, que foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus, liberto do cativeiro do pecado e das suas convicções distorcidas. O hebreu zeloso se tornaria o apóstolo aos gentios, o perseguidor se tornaria um pregador, e o fariseu legalista se tornaria o proclamador da graça de Deus. Até aquele momento, Saulo havia agido como um animal selvagem, lutando contra os aguilhões, mas se tornaria um vaso de honra, um instrumento usado pelo Senhor para pregar o Evangelho até os confins da terra. Meus irmãos, eu paro e faço uma reflexão pessoal. Eu me lembro que quando eu cheguei à igreja, nas pregações, eu vi o Josué aqui à frente. E eu falei, poxa, que bacana, né? Um rapaz novo e pregando a palavra. E eu estava no meu banco ali, ouvindo a exposição do Josué, e aquilo foi mexendo comigo. Eu confesso também que eu nunca gostei muito de leitura. Ler 22 versículos há tempos atrás, para mim seria um grande desafio, né? Sabe quando você está naquele grupo de oração e todo mundo tem que ler aquela passagem bíblica, e aí você vai deixando passar a sua vez? Eu era assim, porque eu era tímido, envergonhado, né? Às vezes nós cometemos alguns erros de português que acabam nos envergonhando depois, mas nós temos que perder essa timidez de falar, porque Jesus quer que nós falemos. Jesus quer que a sua mensagem seja anunciada. E hoje, depois da oportunidade que o pastor me deu a ingressar no seminário, e as oportunidades que eu tenho de estar com os irmãos, eu vejo quanto Deus é maravilhoso e age na vida da gente, né? Como Deus nos capacita. Porque estar à frente aqui, meus irmãos, é tenso, é nervoso, frio na barriga vem, e é somente pela misericórdia e capacitação do Espírito Santo que você consegue dar sequência à mensagem, entregar a mensagem a qual Deus ele colocou no seu coração. Então, Deus trabalhou na vida de Saulo, que tornou-se Paulo, mas está trabalhando na sua vida também aqui neste momento. Deus também está capacitando para que você possa exercer algo além do que você tem entregado para Deus até hoje. Deus quer o seu melhor e não as suas sobras. Deus quer que você realmente seja entregue por inteiro, porque o Filho dele foi entregue inteiramente por você. Prosseguindo, Paulo escreve quase 30 anos depois que Cristo havia conquistado na estrada de Damasco. Filipenses 3:12. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Saulo estava no caminho para prender os outros, quando ele foi preso pelo Senhor. Teve de perder a sua religião antes de receber a justificação de Cristo. Sua experiência de conversão, meus irmãos, é singular. E hoje, os pecadores não ouvem a voz de Deus, nem as luzes ofuscantes, mas a experiência de Paulo é um exemplo de como Israel será salvo quando Jesus Cristo voltar e se revelar a seu povo. Zacarias 12:10.
E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem transpassaram, plantearam por ele, como quem planteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. A salvação de Paulo, sem dúvida, é um grande estímulo para qualquer pecador, pois se o maior dos pecadores pôde ser salvo, por certo todos podem. Meus irmãos, ainda falando um pouquinho sobre este filme que acabei tendo o privilégio de ver, sobre Paulo Apóstolo. Eu estava vendo nesse dia e a Lívia apareceu do meu lado e ela começou a ver também. E ele estava mostrando um pouco da realidade que foi a perseguição, né? Paulo já estava no final de sua vida aprisionado em Roma, e os cristãos da época eles eram incendiados como velas nos postes da cidade. É uma crueldade tremenda, né? O final da vida de Paulo, ele foi decapitado. E para que você e eu estejamos aqui, né, ouvindo essa palavra, quantos e quantos dos nossos irmãos perderam sua vida pelo amor do Evangelho? E eu não preciso ir tão distante. Quando você olha os campos missionários, quando você recebe alguns vídeos, quantos e quantos irmãos missionários têm perdido suas vidas pelo amor do Evangelho? O que você tem feito? O que Deus tem colocado no seu coração que você, por vezes, tem sufocado e não levado adiante? Esta é a minha pergunta desta manhã para cada um de nós. Como aplicação, eu quero fazer apenas um versículo ao qual eu gosto muito, porque eu entendo que esta mensagem de hoje já é uma aplicação, e seria o versículo lá de Filipenses, no capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Este é um versículo que somente uma pessoa realmente alcançada pela graça e o amor de Jesus pode falar. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus mudou os propósitos de Saulo e, consequentemente, mudou a sua vida. Quando Deus muda as nossas vidas, meus irmãos, Ele fala ao nosso coração. Fala necessariamente de mudar. E, ao mesmo tempo, fala que é o Senhor que pode nos mudar. Quantas pessoas ainda estão no caminho de Damasco, sem saber em qual momento poderão ver ou se deparar com a luz de Jesus, capaz de mudar as suas vidas? Os planos de Jesus, meu irmão, são planos de vida. São planos de bênçãos, de vitórias, de convocação para o seu ministério dentro do seu reino. Deus certamente tem planos melhores para a sua vida e para a minha. Basta ouvir a voz que Deus tem falado com você abertamente e deixar que o Senhor mude a sua vida. Ele abrirá os teus olhos, te ungirá com o Espírito Santo e direcionará o seu viver. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de trazer a sua mensagem nesta manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque a sua palavra fala tanto aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia Jesus veio a este mundo nos salvar e nos resgatar de todo o pecado, de toda a imundície e trevas desse mundo. Obrigado, Pai, porque Tu és um Pai misericordioso, um Pai zeloso, que cuida dos seus. Mesmo que a nossa sociedade renegue pessoas, considere como escórias, o Senhor trata como vasos que podem ser usados pelo Senhor, que pode quebrantar vidas, transformar vidas e ganhá-las pelo seu santo e poderoso reino. Senhor Deus, eu te dou graça pelo seu Filho e pela sua palavra. Obrigado, porque Jesus tem feito muito daquilo que um dia eu pensei que pudesse fazer pela minha vida. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te agradeço no seu santo e poderoso nome. Amém.
Os convido a se colocar em pé, por favor. E Paulo teve uma mudança, teve um antes e um depois. Nós também tivemos um antes e depois. Se não todos aqui, a sua grande maioria, mas acredito que todos aqui já tiveram antes e depois, como Saulo e Paulo. Que hoje também nós possamos agradecer a Deus porque Ele nos transformou, que Ele nos deu o antes e o depois em nossas vidas também. Aquilo que era impossível, por detrás de uma história de dor, se tornou esperança e sorriso, foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível, por detrás de uma história de dor, se tornou esperança e sorriso, foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Não importa a situação, Jesus pode mudar, pode mudar. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Louvamos a Deus por esta manhã, pela vida do irmão João, que nos trouxe a preciosa mensagem com Fóculo, no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, focando a vida
de Paulo Apóstolo e o poder de Deus que transforma vidas. Deus seja louvado. O nosso Cristo é poderoso. Há irmãos e irmãs que precisam das nossas orações e aquelas pessoas que nos acompanharam pela internet também nos pediram orações, pelas quais nós vamos orar neste momento, lembrando-nos também dos irmãos que estão enlutados, que Deus possa fortalecer seus corações. Com sua cabeça, vamos agradecer a Deus a poderosa mensagem e orarmos por aqueles cujos corações estão enlutados e parentes que estão aflitos, porque há pessoas que estão enfermas, que trazem preocupações. Nós queremos orar também pelo Luciano, irmão Luciano, cuja mãe está sendo sepultada nesta manhã, pela irmã Raquel, esposa do Luciano, e que Deus possa nos abençoar. Mas graças a Deus pela bendita palavra dessa hora. Deus bendito, o Senhor é Deus do céu e da terra, Criador de todas as coisas. Todo o poder está nas tuas mãos. Haja vista a mensagem que eu venho nesta manhã. O Senhor é poderoso para transformar vidas, para fazer daqueles cujos corações são endurecidos, aqueles que têm convicções tortas, fora da tua palavra. O Senhor pode transformar essas vidas e colocá-las no rumo certo, à semelhança do que o Senhor fez com Paulo Apóstolo, tão religioso, mas perdido, tão piedoso, mas fora da tua vontade. Oh Deus, transforma essas pessoas que nos ouviram, que ainda não te conhecem, que são religiosas, que são zelosas, mas não conhecem Jesus. Que tu te manifestes a elas nesta manhã, mediante a mensagem que fora proferida pelo teu servo, irmão João Paulo. Que a graça de Deus possa abrir o coração de muita gente. Essas pessoas que nós estamos alcançando através das redes sociais. Onde estiver uma pessoa religiosa, zelosa, até mesmo nosso Deus, que leva a religião a sério, mas que não tem Jesus, que ainda não abriu o coração para Jesus, que nesta manhã possa fazê-lo em nome de Jesus. Deus, pedimos-te que abençoes aquelas pessoas que através do Facebook, enquanto nós transmitíamos o culto, pedir que nós orássemos por elas. Muitas delas nós não as conhecemos, mas tu conheces. Estende as tuas mãos para abençoar essas pessoas. Se estiverem doentes fisicamente, só possa curá-las. Doentes espiritualmente, transforme essas vidas. Aquelas que estão passando por depressões, sejam fortalecidas no poder do Espírito Santo e saiam dessa noite negra da alma, de tal modo que sejam revigoradas pelo poder do Espírito Santo. Aqueles que estão hospitalizados, Senhor Deus, entubados, nós rogamos que o Senhor possa abençoá-los, dando-lhes a oportunidade da recuperação. Agradecemos-te porque o Senhor está recuperando a vida do nosso irmão Renini. Louvado seja Deus. Já está no quarto, já está se recuperando, e dentro em breve vê-lo-emos de volta à sua casa. Abençoe a irmã Patrícia, abençoe a Júlia e a sua irmã, toda a família do irmão Renini, só possa recuperá-lo. E mais uma vez, peço ao Senhor, consola o coração do irmão Luciano, consola o coração dos seus irmãos, da sua família, o coração da esposa.
ó Deus, como dói perdão parente. E nós te pedimos todas as consolações para todos os ilutados. Visita a irmã Vilma, que perdeu o marido. Visita a Pai Santo, a irmã Laila. Visita também a sua irmã. Visita a esposa do Brito, que foi para a eternidade. Toda a família enlutada seja fortalecida pelo Senhor. Abençoa a irmã Rosane. Abençoa, Pai Santo, nós queremos te rogar. Aqueles corações que estão tristes, que estão abatidos, irmãos nossos que estão aqui presentes, se porventura há alguma coisa no coração de alguém que está trazendo tristeza, trazendo apreensões, ó Deus, que os irmãos saiam daqui no poder do Senhor Jesus Cristo. Saiam daqui curados pelo Espírito Santo, reanimados por Ele, de tal maneira, nosso Deus, que os teus filhos encontrem paz e segurança do Senhor. Obrigado pela vida do irmão João, que nos trouxe a palavra. Esteja conosco ainda logo mais, abençoando-nos no culto da noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça infinita de Jesus que transforma corações e as consolações eternas do Espírito Santo sejam conosco, consolando-nos, fortalecendo-nos e dando-nos coragem para avançar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tome assento, vamos à última canção e após o que nós estamos despedidos, voltando às 18 horas, se Deus quiser. Irmão João, Deus abençoe o irmão. Eu estava acompanhando o irmão com muito cuidado e o irmão pregou muito bem. Deus abençoe o irmão. Deus abençoe os irmãos que vieram. Vamos ouvir a última música com reverência, após o que os irmãos estão liberados para voltar às 18 horas. Os irmãos, Ministério do Louvor, nosso muito obrigado, Bruno, Deus abençoe. Enfim, todos vocês, Deus nos dê a graça de voltarmos logo mais aqui. colocou jardim em mim, e se eu vender